Boa noite. Após dias de muita expectativa em um rápido conclave, o cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio foi eleito o novo Papa da Igreja Católica. O primeiro Papa latino-americano e o primeiro jesuíta, é também o primeiro a adotar o nome de Francisco. Papa Francisco assume a liderança de 1 bilhão e 200 milhões de fiéis, com o desafio de conduzir a Igreja em meio a uma de suas maiores crises. Para discutir o impacto do resultado do conclave no futuro da Igreja Católica e os principais desafios da instituição e do novo Papa, recebemos aqui no 3 a 1 o padre Ramon Sigonha, diretor do Centro Cultural de Brasília dos Jesuítas, e os professores da Universidade de Brasília, Virgílio Arraes, e do Departamento de História, o Birajara Calmon Carvalho, mestre em Teologia. Vamos agora assistir a um VT sobre a escolha do Papa Francisco nesta semana. Em pouco menos de um mês, a inesperada renúncia de um Papa e a eleição de um novo pontífice colocaram a Igreja Católica no foco da atenção mundial. Depois de 8 anos chefiando a Igreja, o Papa Bento XVI surpreendeu o mundo com a sua renúncia. O motivo teriam sido as condições físicas do pontífice, que não estaria mais com forças para liderar o rebanho católico. Mas antes de sair, reafirmou sua submissão às regras canônicas. Prometto a minha incondicionata reverenza ed obbedienza. A saída de Bento XVI levantou muitas polêmicas sobre a situação atual da Igreja Católica. Novas denúncias de escândalos, abusos sexuais e sinais de desgaste marcaram a transição do papado. Na abertura da reunião para a escolha do novo líder católico, o cardeal decano Dom Ângelo Sodano pediu a cooperação pela unidade da Igreja e disse que o Papa deve trabalhar pela paz e a justiça no mundo. Siamo chiamati a cooperare con i pastori e in particolare col successore di Pietro per ottenere questa unità nella Santa Chiesa. O ritual de eleição, o conclave, começou cercado de muita expectativa, dúvidas e pressão por mudanças na orientação aos católicos. Depois de 3 votações sem resultado, finalmente o sinal de um novo Papa. Habemus Papa. A eleição do cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio não deixou de surpreender. Ele não estava entre os mais cotados na lista dos especialistas em Vaticano. Da Ordem dos Jesuítas, escolheu ser chamado Francisco. Surpreendeu também por ser o primeiro Papa latino-americano. De origem italiana, o novo pontífice nasceu em Buenos Aires e tem 76 anos. A decisão do Colégio de Cardeais deixou eufóricos os argentinos. O novo Papa assume com vários desafios pela frente. Além de questões administrativas da Igreja, a grande expectativa de que Francisco abra a discussão de questões como casamento homossexual, celibato e outros temas tratados como tabu pela cúpula católica. Ele vai ter muita coisa para fazer, né? O trabalho vai ser grande. Essas proibições, como da camisinha, o aborto, né? Eu acho que a Igreja está muito atrás daquilo que a realidade está exigindo. Eu acho que tem que se modernizar, mas sem sair dos valores cristãos. A crescente perda de fiéis é outro problema que o Papa Francisco terá que resolver. Só no Brasil, considerado o país mais católico do mundo, a Igreja perdeu 22% de fiéis nestas 2 últimas décadas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nestes 20 anos houve um crescimento expressivo de outras religiões, especialmente a evangélica. Mas a redução de adeptos parece não ter abatido a força da liderança da Igreja, que ainda exerce influência em muitos aspectos da vida social e cultural nos países onde controla o segmento religioso. Entre os jovens e trabalhadores, a expectativa é que Francisco seja mais participativo e engajado nas questões sociais. O que a juventude espera de diferente desse novo Papa? Espera um Papa comprometido, sem dúvida nenhuma, com as casas sociais. Todos são, mas que ele, pelo que disse ontem, a gente já tem uma clara, já é mais nítido que ele vai se preocupar com os mais pobres, que é a opção preferencial da Igreja, com aqueles que mais precisam. Um Papa que se comunique com os jovens, sem dúvida nenhuma. E o Papa venha com uma mentalidade voltada, principalmente para a juventude, contra as drogas, contra a prostituição, contra a desigualdade social. Esse Papa novo, o Papa Francisco, Padre Ramon, ele já nas primeiras atitudes, ele quase que sinaliza uma resposta
essa série de denúncias que surgiram logo depois da renúncia do Papa e que praticamente se iniciou a mobilização da Igreja para o novo conclave, pelas atitudes dele, pela forma simples, até pela maneira de se vestir, pela forma como ele fez a homilia, a sua primeira, para os próprios pares, né, para os demais cardeais. E é curioso que ele foi escolhido, era praticamente o único jesuíta a participar do conclave, e foi escolhido vamos dizer assim, de uma maneira até surpreendente. Qual é o recado que a Igreja está dando com essa escolha, com essa opção? Então, boa noite. Eu acho que tem muitos recados por aí. Primeiro, a renúncia de Bento XVI se quebra uma tradição de 600 anos na Igreja. O interesse da prensa, dos jornalistas, mais de 6.000 jornalistas com microfones, câmaras, né, na Praça São Pedro. A gente ficou dizendo, caramba, né, a Igreja parece que estava de escanteio e agora voltou a ser foco assim da mundial, né? Parece que a China não se interessou muito porque estava com eleições, né, dos seus líderes. Então, acho que se estão quebrando alguns paradigmas, que acho que são interessantes. A escolha de um Papa, digamos, fora da Europa, também é novidade. É novidade. Talvez mais de 1.500 anos que isso não acontece. Houve algum Papa do norte da África, no ano 300, 400, mas depois todos foram europeus. É outro paradigma que se está quebrando, 1.500 anos, uma tradição. O nome de Francisco, também, né, como já saiu aí, também outra novidade, né? E Francisco, aquele poverello, o de Assis, que teve aquela experiência de Francisco me ajuda a reconstruir a Igreja, né? Bom, latino-americano e jesuíta também, primeiro Papa jesuíta também. Então, são muitas coisas novas que estão acontecendo. Esse é um pouco o horizonte. E agora é um homem aí, como, né, você está dizendo, ele se apresenta de um modo mais simples, né? A gente estranhou aquela cruz, né, de prata, né? A roupa dele, né, sem aquela... A cruz de aço, nem de prata a cruz que ele está usando é de aço. Simples, uma corrente que não era de ouro, né? Os mais tradicionalistas já estão percebendo que ele está sinalizando uma coisa diferente, né? Está diferente. Os mais tradicionalistas percebem tudo, eu não tinha percebido. Por exemplo, sei lá, foi celebrar a missa lá em Santa Maria Maior, não, a fazer, missa, não, para os padres na Capela Sistina, para os cardeais. Ele, por exemplo, não se ajoelhou depois da consagração. Isso são os tradicionalistas que estão de olho em tudo para ver o que se faz ou não se faz. Eu não sei se o cerimoniário do Vaticano vão engessá-lo, mas por enquanto o homem está sendo assim muito, muito livre. E isso está sendo novidade, né? Para nós jesuítas, para nós estamos vendo isso como um sinal assim, de esperança, Professor Virgílio, você acha que esse movimento da Igreja ele é robusto o suficiente para, vamos dizer assim, reverter um certo enfraquecimento que estava havendo? É possível que a escolha
do novo Papa aponte para primeiro, para uma transição que não se fez com Bento XVI, até em virtude da renúncia. Em segundo, os italianos, os romanos mais especificamente, costumam dizer que sempre depois de um Papa obeso há um Papa magro e vice-versa, ou seja, para dizer que a Igreja no médio prazo sempre procura o equilíbrio. Então, depois de 3 décadas e meia de pontificados conservadores, é possível agora que haja não só a perspectiva, mas a necessidade de que a Igreja se prepare para o século XXI. E mesmo que ela não venha a mudar posições, mas que se siga o espírito do Concílio Vaticano II, que era do debate, do diálogo, e nesse sentido é uma forma de renovação com os fiéis. Os fiéis passam a se sentir mais integrados à instituição. Então esse foi o espírito que João XXIII e depois Paulo VI e talvez João Paulo I, por ter ficado apenas pouco mais de um mês, queriam. Então o novo Papa tem essa oportunidade agora. E, professor Birajara, você concorda que a Igreja, vamos dizer assim, está fazendo um movimento mais para fora? A sensação que eu tenho assim, que o Bento XVI, se a gente fosse resumir, até de uma certa forma simplificadora, o período dele em que ele comandou a Igreja, a ação dele foi muito mais para enquadrar o clero do que para conquistar mais fiéis para a Igreja. E agora parece que a coisa vai se inverter, quer dizer, a Igreja vai se voltar de novo para fora, para tentar ampliar sua influência, seu prestígio. É isso ou eu estou errado? Na realidade, o atual Papa Francisco, ele tem muitas qualidades de firmeza de posição, não só porque ele é jesuíta, que tradicionalmente tem essa atitude firme, mas também porque ele percebeu o momento que a Igreja atravessa. É um momento que eu, de certo modo, compararia ao momento pré-reforma, quando a Igreja tinha problemas éticos, por exemplo, com a questão da tradicional acusação de simonia, e tinha problemas também internos de governabilidade, de dissolução dos hábitos dos clérigos. A propósito disso, não é simbólico que seja um jesuíta? Porque a Companhia de Jesus ela foi criada por Inácio de Loyola como uma resposta até ao protestantismo. Foi uma reação da Igreja tanto a essas dissidências como também, vamos dizer assim, a opulência e a ostentação do alto clero. Ou eu estou enganado? Não, exatamente. Pelo fato do colégio cardinalício que elegeu no consistório o novo Papa, que nós podemos dizer, de modo geral, quais as tendências em linhas amplas que a Igreja vai seguir. Uma delas, seguramente, é essa preocupação que hoje se impõe de reforma da Igreja. Essa reforma implica numa volta às fontes evangélicas, à pobreza franciscana, não é? Implica numa visão da transmissão da verdade religiosa, da fé, para as novas populações que estão aí em vários estados, em várias nações, sem uma atenção devida. Então, a nossa esperança está exatamente nesse Papa que se volta para a pobreza. E isto se indica. Agora, que ninguém se engane, porque, na realidade, essa firmeza dele que vai fazer com que a própria Cúria Romana entre nos eixos e possa seguir as determinações maiores da própria Igreja, mas também ele não vai tergiversar
com relação a alguns assuntos que talvez a comunidade cristã, uma parte dela, o povo, do modo geral, anseia. Essa modernidade que seria a questão da compreensão maior do matrimônio. Hoje, uma pessoa que se divorcia dificilmente tem a plenitude dos sacramentos. Por quê? Porque foi divorciado, porque infligiria a questão da indissolubilidade do matrimônio. Não se pode excomungar uma pessoa porque o casamento não deu certo. Independentemente da análise de culpa, a questão dos métodos anticoncepcionais, ninguém espere também uma atenção maior, por exemplo, para os casamentos gays, os casamentos homossexuais, que ele já se manifestou diametralmente contra isto na Argentina, em outras, quando era bispo da Diocese de Buenos Aires. Não é? Ninguém espere, por exemplo, a condescendência do Papa com relação à adoção de crianças por parte de casais homossexuais. Não é? Então, são coisas que, evidentemente, manifesta aquilo que os jornais às vezes costumavam chamá-lo de conservador moderado. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos já já para falar sobre os desafios do Papa Francisco I à frente da Igreja Católica Apostólica Romana. Até já. Estamos de volta com 3-1, que hoje fala sobre as expectativas para o novo pontificado na Igreja Católica. Estão aqui conosco o padre Ramon Sigonha, diretor do Centro Cultural de Brasília dos Jesuítas, CCB, e os professores da Universidade de Brasília, Virgílio Arraes, do Departamento de História, e o Birajara Calmon Carvalho, mestre em Teologia. Nós vamos retomar a nossa conversa aqui, ouvindo o professor Virgílio. Esse conservadorismo, quer dizer, ao mesmo tempo que neutraliza um pouco a atração dessas seitas e igrejas pentecostais, ela também enfraquece a relação da igreja com os católicos, que são mais liberais, vamos dizer assim? Embora a igreja não simpatizasse muito no início, mas o liberalismo político que vem a partir do final do século XVIII e início do século XIX ocasionou à igreja uma boa solução. Ou seja, a separação entre a igreja e o Estado fez com que ela pudesse ter menos preocupações no cotidiano, no sentido de cativar ou, muitas vezes, repelir eventuais fiéis. A ausência da obrigatoriedade dos Estados no Ocidente com o catolicismo fez com que a Igreja pudesse manter algumas posições sem que isso prejudicasse a população de um modo geral. Então há um debate muito antigo, ao menos na atuação no Ocidente, se a Igreja Católica deveria tentar ser a maior igreja ou mais uma igreja significativa. E entram as questões comportamentais, a questão do celibato, a questão dos contraceptivos, a questão do eventual direito de escolha da mulher, a questão do casamento do mesmo gênero. Algumas dessas questões já foram tratadas no século passado, durante o concílio e nos debates posteriores. E houve a confirmação de que a igreja deveria manter aquele posicionamento. Agora, uma dessas questões, ela é talvez hoje a mais dramática para a igreja,
Porque o Estado laico, o regime republicano, questões que envolvem o comportamento, tipo uso de anticoncepcionais, aborto, céula-tronco, casamento gay, isso é resolvido na esfera do Estado e a igreja se posiciona. Ela não, vamos dizer assim, ela não tem o poder de regulamentar isso. Ela pode influenciar esse debate. Mas tem uma questão que depende só da igreja e que colocou a igreja na berlinda nesse século né, que nós estamos vivendo, que é a questão do celibato. Muitas pessoas associam o celibato, quer dizer, a obrigatoriedade do padre não poder casar, não poder ter relações sexuais, associam isso aos escândalos de pedofilia e etc. Como é que a igreja vai tratar? Vai continuar tratando esse tema como tradicionalmente fez? Como é que essa coisa está posta? O celibato não implicaria desvios comportamentais como esse em relação aos escândalos. Não necessariamente, sim, mas, vamos dizer assim, pela sociedade, de certa maneira, a partir de um determinado momento, em muitos lugares, vamos dizer assim, os celibatários passaram a ser suspeitos em potencial. Esse é um costume que foi modificado na Idade Média. Até hoje a Igreja Católica recepciona padres que venham, por exemplo, do anglicanismo ou da ortodoxia, normalmente associada à Rússia, que já eram casados, né, desde que antes da ordenação eles já fossem. Então há exceções dentro da própria Igreja Católica. Aqui para provocar o padre Ramon, o padre Manuel da Nóbrega pediu autorização ao Papa para casar um sobrinho que era jesuíta com a irmã da Índia Bartira para melhorar a relação dele com o cacique Tibiriçá e neutralizar um pouco João Ramalho e conseguir assim fundar a cidade de São Paulo. Então tem precedente aí do Papa autorizar o padre a casar aqui no Brasil. Como é que a igreja está tratando isso? Vamos lá. Quer dizer, os papas anteriores, houve um problema que silenciaram, controlaram muito o pensamento teológico, a palavra e as atitudes, mas o pensamento e a palavra dos teólogos. Isso é perigoso. Uma igreja tem que pensar com liberdade, né? Eu creio que o Papa Francisco, por ser também jesuíta, esta liberdade de pensamento tem que voltar. Tem que voltar. Isso acho que é importante, porque... Mas isso é uma tradição assim, da Companhia de Jesus, porque a Companhia de Jesus ela surge quase que como uma ordem militar, né? Não. Porque ela foi criada por um ex-militar, né? Essa disciplina dos jesuítas não está associada a um rigor teológico, não? Não. É interessante. Essa é um pouco a fama que a gente carrega, né? Mas os jesuítas, sobretudo atualmente, somos muito ecumênicos. Você falava antes dos problemas, né? Somos ecumênicos. Queremos espaços onde as pessoas se possam encontrar, pessoas com suas realidades, que são diferentes. Por exemplo, a vida religiosa, né? O Papa Francisco provém de um ramo da vida religiosa que é a Companhia de Jesus. Então, na igreja temos, vamos ver, lembrando aquele texto de João sobre a ressurreição de Jesus, que João corre e Pedro, que é a instituição, também corre, mas a instituição é mais pesada e João chega primeiro. João simboliza a vida religiosa, a vida consagrada, que é carismática, ela corre. Mas João chegou e espera por Pedro.
A gente não quer passar na frente de Pedro ou da instituição, mas queremos que a instituição da igreja valorize, respeite a liberdade e a diferença dos carismas, por exemplo, religiosos, e outros carismas e outras diversidades. Então, a primeira coisa que nos papas anteriores, eles engessaram muito esta liberdade, e mesmo a vida religiosa. A vida religiosa ficou todo muito igual. Não somos iguais, somos muito diferentes. Por quê? Porque o carisma do Espírito Santo é diferente, e isso enriquece. Então, talvez se estranham, né, que um jesuíta que tem voto de obediência ao Papa e que tem essa fama de que você falava, de assim ser um pouco... Não, a gente é muito ecumênico. É muito ecumênico. A gente é muito da diversidade. A diversidade enriquece a igreja. E eu creio que isso terá que ser recuperado. Vamos ouvir aqui o professor Birajara aqui, sobre esse assunto. Essa questão aí do conservadorismo da igreja, da disciplina do clero, e esse tema que é hoje assim, uma coisa muito complicada para a igreja, que é o celibato, até para conseguir novas vocações. Não nos esqueçamos que o celibato é uma instituição que apareceu alguns séculos depois de Cristo ter vindo aqui à Terra. Não nos esqueçamos que Cristo, a esse respeito, não se posicionou com relação à obrigatoriedade da concessão do presbiterato hoje, não é? Aos célibes, aqueles que fazem a promessa de ficarem celibatários, né, sem se casar, porque o próprio São Pedro, a Bíblia fala, o Novo Testamento fala de ter a sua sogra. Ora, se ele tinha sogra, porque tinha mulher. E Cristo sabia disso, que Pedro, o primeiro Papa, era casado. E não colocou nenhum óbice, apesar dos conselhos paulinos que nós encontramos com relação à questão do celibato. Entretanto, tem uma questão que às vezes é pouco falada e que, a meu ver, é muito importante, que é a questão econômica. Se os padres se casassem, eles iriam deixar a herança para os filhos e a metade de tudo que tivessem para a meieira, a esposa, não é? Então, desse modo, alguns viam antigamente, na Idade Média, uma preocupação com a dilapidação do patrimônio. Foi esse desejo de fazer com que a igreja se transformasse em palácios e cada vez mais rica, que fez com que houvesse aquela simonia tão falada na história, que seria a venda das indulgências plenárias para a construção da Basílica do Vaticano, naquela ocasião, lá pelo século XVI, não é? Portanto, houve uma preocupação de conservar o patrimônio, não só o patrimônio teológico da igreja, mas também o patrimônio físico dessa instituição hoje mais que bimilenar, não é? E é por isso, acredito eu, que hoje é muito difícil existir um presbiterato diferenciado que admita o casamento. É possível e desejável, a meu ver, como continuidade de algumas breves indicações do Concílio Vaticano II. Esse Papa, a meu ver, terá uma importância transcendental na história da Igreja se conseguir convocar, digamos, um concílio Vaticano... Jerusalém, de Jerusalém II. Jerusalém II, ou eu chamaria de Vaticano III, não é? Jerusalém II, onde havia a corrente mais judaizante e a outra corrente que não pregava a circuncisão para
passar para a Igreja Católica, sendo recebido tão somente na eclesia, na comunidade, pelo batismo de João, que foi assumido por Cristo como uma entrada para a vida religiosa, a vida. Vamos ouvir aqui o professor Virgílio. E aí, essa questão do celibato da igreja, que está muito relacionada do ponto de vista da opinião pública, o senso comum associa o celibato à pedofilia. Essa é uma realidade. E isso é um incômodo para a igreja e para os padres individualmente. Eu estou vendo aqui o padre Ramon aqui balançando na cadeira. Fale um pouco sobre isso, professor Virgílio. São duas questões separadas. Embora muitas vezes, né, nos meios mais populares se atribua a ausência do casamento a esse tipo de desvio, não seria adequado associá-los totalmente. Há a questão dos escândalos sexuais, de abusos cometidos contra jovens, que é uma questão que deve ser tratada no plano secular, é uma questão policial, é uma questão judiciária, assegurado o direito de defesa, e que deve fazer com que a igreja tenha uma atenção maior à formação e posterior supervisão da atuação dos seus sacerdotes, especialmente nos locais em que isso aflorou mais, como nos Estados Unidos, por exemplo, ou no México. Então, essa é uma falha. A igreja, como uma instituição humana, deveria reconhecer o erro, pedir desculpas e encaminhar os religiosos que cometeram esse tipo de falta ao braço secular da dramática. Às justiça. vésperas do concílio, um cardeal na Inglaterra teve que renunciar. Sim, a presença no conclave, porque não tratou exatamente a questão como ela deveria ter sido, ou seja, há questões espirituais e questões seculares. No caso dos abusos, é uma questão secular. E o encaminhamento de que seria um desvio mental ou que seria uma questão individual e não muitas vezes institucional, como se viu em alguns casos nos Estados Unidos, em que foram denunciados vários e vários padres. Então isso foi um erro. E até porque a prioridade da igreja naquele momento era outra. O grande adversário para a igreja não era, naquele momento, o mau comportamento de alguns de seus membros, mas o anticomunismo. Fim da Guerra Fria, em que a Santa Sé contribuiu para a derrota do comunismo, e João Paulo II tem um papel marcante nisso, a igreja deveria ter voltado a sua atenção já para essas questões. Não deveria ter ignorado na época da Guerra Fria, e quando ela se encerra, deveria ter centrado ainda mais atenção nessa questão. Mas não o fez, né? De certa forma, a história vai ser muito severa quanto à omissão desses dois últimos pontificados. O preço político, eu não diria nem espiritual, que a igreja paga é muito alto. Né? É alto porque decepciona seus fiéis, afasta os eventuais, e é algo que o próximo Papa vai ter de tratar. Essa questão comportamental, desvio comportamental de alguns de seus membros, e também a questão das finanças. Né? O Instituto de Obras Religiosas, o famoso Banco do Vaticano, deve ter também, por parte do próximo Papa, uma atenção especial. É uma questão que também vem desde a época da Guerra Fria, desde ainda da época de Paulo VI, e que, devido a uma prioridade que foi o anticomunismo, também foi essa questão colocada em um segundo plano. Nós vamos fazer mais um intervalo, voltando daqui a pouco com um debate sobre os desafios da Igreja Católica na atualidade. Até já, não perca, daqui a pouco nós estaremos de volta.
O 3-1 está de volta. Nós estamos aqui discutindo a situação da Igreja Católica na atualidade e as expectativas com o início do novo papado. É a primeira vez na história do Vaticano que um padre jesuíta e latino-americano assume a liderança da Igreja Católica Apostólica Romana. Estão aqui no estúdio o padre Ramon Sigonha, diretor do Centro Cultural de Brasília dos Jesuítas, e os professores da Universidade de Brasília, Virgílio Arraes, do Departamento de História, e o Birajara Calmon Carvalho, mestre em Teologia. Nós vamos retomar agora com o padre Ramon, para fechar aquela conversa que nós estávamos tendo no bloco anterior e começar uma nova. O padre Francisco, ele assumiu a igreja mandando recados por atitudes e declarações, gestos que sinalizam um papado diferente, mais evangelizador, mais voltado para as coisas simples. O próprio nome que ele escolheu é muito significativo. Ele vem também de uma ordem com uma tradição na igreja muito forte, inclusive uma ordem que se diferencia muito das demais. O que a gente pode esperar do ponto de vista dessa presença do novo Papa Francisco, do ponto de vista da relação com outras religiões? Vamos lá. Então, primeira coisa que eu estou vendo, não me estranharia que o Papa Francisco um dia fosse para a periferia de Roma, porque os pobres, os necessitados, esse mundo mais lascado está no coração, não só dos jesuítas, mas da vida religiosa. E ele procede dessa espiritualidade. Não me estranharia nada que um dia esse homem fosse à periferia. Segunda coisa, a primeira coisa que ele fez ontem, creio, foi escrever uma carta ao rabino de Roma, o chefe dos judeus da comunidade judaica de Roma, se apresentando como irmão e dizendo que gostaria de que os judeus e católicos fossem cada vez mais fraternos na construção da paz no mundo. Terceira coisa que eu vejo, na quarta-feira agora, um dia antes da entronização dele, como na missa do dia de São José. Agora, um parênteses sobre isso, mas isso sinaliza também uma aliança no Oriente Médio, não? Para a paz. Do ponto de vista da política, da geopolítica mundial. Para a paz. Para a paz, mas é uma aliança. É uma aliança. Ele não mandou para os palestinos. Ele não mandou uma carta para o Ayatollah dizendo, olha, nós vamos... Não me estranharia nada, Luiz Carlos, não me estranharia nada que este homem fosse, o cardeal Bergoglio, porque ele é assim, né? Que agora é Papa. Não me estranharia nada que ele, havendo um conflito em um país, ele é capaz de ir lá. Veja que quando no sínodo aí houve um grupo de bispos que queriam ir para a Síria, não conseguiram ir, porque falaram para eles que era perigoso. Eu acho que esse homem não tem medo do perigo. Não tem medo do perigo. Ele irá não só para o lado dos judeus, mas também para os outros lados. Eu acredito que ele irá onde há problema humano. Agora, a propósito disso, não ter medo do perigo. Só para encerrar aí esses assuntos mais críticos, uma das coisas que surgiram aí quando se fez o perfil dele foi uma acusação de um escritor argentino que ele atribui a um jesuíta que está vivo e no momento se encontra em retiro espiritual,
em que ele teria sido, assim, no mínimo, omisso em relação a perseguições que os jesuítas sofreram na Argentina durante o regime militar argentino. O que aconteceu com relação a isso? E por que esse jesuíta, que está em retiro, ainda não se pronunciou? Bem, os anos da ditadura militar, seja na Argentina, que foi muito pesada, eu peguei lá, estudei lá na Argentina 1 ano de teologia. E era um pouco essa época, talvez isso que você está falando, um pouco posterior. Eu estava lendo também que Pérez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz argentino, diz que Bergoglio, como provincial dos jesuítas naquela época, enquanto alguns bispos ou hierarquia era conivente contra os direitos humanos que estavam assim, que o governo militar cometia, não se pode dizer que Bergoglio, provincial dos jesuítas, se tivesse omitido. Talvez não fez mais do que se poderia fazer. Naquela aqui no época. Brasil, aqui só para fazer um contraponto, aqui no Brasil aconteceu isso com Dom Eugênio Salles, que muita gente acusava Dom Eugênio de apoiar o regime militar e tal, e depois se constatou, tem até um livro chamado Diálogo nas Trevas, sobre isso, que ele teve um papel muito importante na defesa dos direitos humanos, na ajuda aos familiares de presos políticos, embora ele fosse um homem de diálogo com um setor militar que também tinha relação com a Igreja Católica por uma questão, vamos dizer assim, religiosa até, que era o general Muricy, né? O que você acha disso, dessa polêmica aí sobre o passado? Nenhum Papa escapa do seu passado. Críticas foram feitas a João Paulo II, no tocante ao relacionamento com o regime comunista. Críticas foram feitas, enfim, a João XXIII, antes, claro, né, de ser Papa, como diplomata. Ratzinger como nazista. Ratzinger por ter servido ao exército alemão na época da guerra, como rapaz, durante a gestão nazista. Pio XII. O próprio Pio XII. O Pio XII foi mais pesado o negócio. Tornou-se uma figura mais polêmica ainda nos últimos anos, em virtude de alguns estudos feitos na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então, a polêmica é normal e hoje, com a quantidade de documentos disponíveis, seria possível apurar se houve omissão, se houve tratativas reservadas, né, como foi o caso aqui do próprio Brasil, né, em que alguns bispos participaram, o que não impediu, inclusive, né, de padres terem sido assassinados durante o regime, né, ou terem sido levados a isso, como foi o caso do Frei Tito de Alencar, ou o caso do padre Bournier, também jesuíta. Né? Então, a América do Sul, na época das ditaduras, teve um período extremamente violento. Né? E isso se repercute em toda a sociedade, inclusive o segmento religioso. Na Argentina, por conta da aproximação maior, se comparado ao Brasil, entre igreja e Estado, muitos simpatizaram com o regime. Talvez naquele momento não soubessem ainda as atrocidades cometidas como se sabe hoje, né? Porque com a democracia há muito mais acesso à informação. No Brasil mesmo se observa isso hoje, com a abertura dos arquivos, pode-se constatar que os abusos teriam sido ainda maiores do que os mencionados há 20, 30 ou até 40 anos. É importante que seja apurado, né? Até porque um Papa deve ter o mínimo de mácula possível. E se houve uma omissão que tenha causado um dano maior a religiosos ou a fiéis, isso deve ser levado a público,
né? Os fiéis têm o direito de saber, como agora, antes do conclave, muitos participantes gostariam de saber o que exatamente teria sido ao que os meios de comunicação chamaram do Vatican Leaks. Quer dizer, que escândalos estariam envolvendo o atual pontificado a ponto de ter até influenciado a renúncia. Teriam sido escândalos financeiros, escândalos comportamentais, né? Embora a igreja seja revestida de uma reserva maior, né? Isso não a exime de prestar contas aos seus membros e aos seus fiéis, ainda que haja uma resistência, como é natural em todas as instituições humanas, né? Nós observamos isso ou no Brasil ou nos Estados Unidos, em que governos muitas vezes se recusam a dar o acesso a documentos, em que seus membros se recusam a ir prestar depoimento ao Congresso ou a prestar declarações a jornalistas, né? Só que como a igreja tem uma obrigação espiritual muito grande, o preço que ela paga também é maior. E seria necessário, então, que o próximo Papa procurasse tornar isso mais transparente, é seguir o espírito, recuperar o espírito do Concílio Vaticano II. Vamos ouvir aqui o professor Birajara. A respeito desse assunto, convém registrar também que a história fala que na época da ditadura militar argentina, muitas prisioneiras grávidas deram à luz na prisão. E esses filhos foram imediatamente retirados do convívio da mãe, que estava em calabouços, em lugares inóspitos, e foram dados, diz a história, foram dados a militares, a famílias de militares, para que adotassem piedosamente essas crianças de algumas mães que não existiam mais, ou de algumas mães que foram ditas a ela que os seus filhos nasceram mortos, por causa, muitas vezes, até mesmo da tortura. E um grupo de mães, quem sabe os antecedentes das Mães de Maio, né, foram ao cardeal Bergoglio, na época ordinário da Diocese de Buenos Aires, pedir que intercedesse. Ora, o cardeal estava seguramente numa época de luta política contra o comunismo também. Daí porque disse que ele teria ficado silente. Ou a gestão que ele fez não obteve os resultados que ele queria, porque seguramente também não teve aquele mesmo entusiasmo para a defesa dos direitos humanos que teve o entusiasmo contra o perigo de um socialismo ateu comunista, que se vem daí na ocasião. A controvérsia. Para encerrar, Padre Ramon, nós estamos aqui no finalzinho do programa. Que espero desse pontificado? Espero que, primeiro, uma igreja mais aberta, mas com esperança. Eu creio que o que estamos vivendo e os meios de comunicação, creio que intuem que parece que está começando uma nova época. Não falamos nada ainda do problema da mulher na igreja e no mundo. Também tem que ser tratado, né? Estou pensando no problema das religiosas dos Estados Unidos que quiseram engessá-las. Elas são mulheres religiosas, são livres, são dirigidas pelo Espírito Santo, deixem essas mulheres em paz, etc. Então, eu vejo que este homem poderá trazer para a igreja um modo novo e de maior esperança para todos nós. Nós vamos encerrar, infelizmente, nosso tempo acabou. Queremos agradecer a presença dos nossos convidados, o Padre Ramon Sigonha, diretor do Centro Cultural
de Brasília dos jesuítas, jesuíta como novo Papa, e os professores da Universidade de Brasília, Virgílio Arraes, do Departamento de História, e o Birajara Calmon Carvalho, mestre em Teologia. Até a próxima sexta-feira com mais um 3-a-1 aqui na TV Brasil. Boa noite. Quem quiser ver o programa novamente, pode procurá-lo na internet, no site da TV Brasil. Até a próxima sexta-feira.